Quando pensamos em engenharia moderna, imaginamos máquinas gigantes, cálculos feitos por computadores e materiais desenvolvidos em laboratório. Mas por milhares de anos, nada disso existia. Ainda assim, o ser humano foi capaz de erguer construções tão impressionantes que continuam de pé até hoje, muitas vezes em condições extremas, desafiando terremotos, erosão, guerras e o próprio tempo. Essas estruturas não apenas sobreviveram, elas resistiram. A história costuma nos ensinar que o passado era simples, limitado e primitivo, mas essas obras contam outra história. Uma história de observação da natureza, domínio da matemática, organização social e um conhecimento técnico que, em muitos casos, ainda não compreendemos totalmente. Talvez a maior pergunta não seja o que eles construíram, mas como conseguiram fazer isso. Há mais de 4.500 anos foram erguidas as pirâmides. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa delas, é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesa em média de 2 a 3 toneladas. Alguns chegam a pesar mais de 50 toneladas. Esses blocos foram cortados com precisão, transportados por quilômetros e encaixados de forma quase perfeita. Tudo isso sem rodas, guindastes ou ferro. A pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com um erro mínimo. Um nível de precisão que ainda hoje impressiona engenheiros e arquitetos. Mesmo após séculos de estudos, não existe um consenso definitivo sobre como essa obra foi construída. No alto da Cordilheira dos Andes, os Incas ergueram Machu Picchu, um local isolado, instável e sujeito a terremotos constantes. Em vez de lutar contra a natureza, os Incas aprenderam a trabalhar com ela. As pedras foram talhadas manualmente até se encaixarem perfeitamente, sem o uso de argamassa. Esse tipo de construção permite que as estruturas absorvam vibrações sísmicas, evitando desmoronamentos. Além disso, Machu Picchu possui um complexo sistema de drenagem subterrânea que impede alagamentos e deslizamentos durante chuvas intensas. Nada ali foi improvisado. Cada detalhe foi pensado para durar. Na planície de Salisbury, na Inglaterra, Stonehenge permanece envolto em mistério. Algumas de suas pedras vieram de regiões a mais de 200 quilômetros de distância. Elas foram transportadas sem rodas, sem animais de carga e sem registros escritos. Ainda não sabemos exatamente como isso foi feito. O mais impressionante é seu alinhamento astronômico. Durante os solstícios, o Sol nasce ou se põe exatamente em pontos específicos da estrutura. Isso indica um profundo conhecimento do céu, do tempo e das estações. Stonehenge funcionava como calendário, observatório e centro ritualístico. Era ciência antes mesmo do conceito de ciência existir. No atual Líbano, as ruínas de Baalbek abrigam alguns dos maiores blocos de pedra já usados em construções humanas. Alguns deles pesam mais de 800 toneladas. Mesmo hoje, mover algo desse tamanho exige guindastes especializados e planejamento extremo. Ainda assim, essas pedras foram cortadas, transportadas e posicionadas com incrível precisão. Não sabemos exatamente como isso foi feito, e talvez nunca saibamos. O Império Romano dominava uma arte essencial: planejamento. Suas estradas eram construídas em camadas, com base sólida e drenagem eficiente. Essas vias conectavam cidades, exércitos e comércio por milhares de quilômetros. Muitas delas ainda existem ou servem de base para estradas modernas. Os romanos não pensavam em décadas, pensavam em séculos. Esse pensamento de longo prazo é uma das maiores lições da engenharia antiga. No Sudeste Asiático, Angkor Wat revela um dos sistemas hidráulicos mais impressionantes da antiguidade. Canais, reservatórios e barragens controlavam o fluxo de água para sustentar uma população gigantesca. Esse sistema permitia lidar tanto com as monções quanto com períodos de seca. Por muito tempo, esse conhecimento ficou escondido sob a vegetação da jungla. Hoje, sabemos que essa civilização dominava a engenharia ambiental em um nível extremamente avançado. Muros ciclópicos na Grécia, templos escavados diretamente na rocha na Índia, cidades inteiras talhadas em penhascos e desertos. Em diferentes partes do mundo, civilizações sem contato entre si chegaram a soluções semelhantes para problemas complexos.
Isso mostra que o conhecimento humano sempre foi maior do que costumamos imaginar. Essas construções não são apenas ruínas antigas, são provas silenciosas da capacidade humana. Elas mostram que tecnologia não é apenas máquinas, mas entendimento profundo da natureza, do espaço e do tempo. Talvez o maior mistério não seja como essas obras foram construídas, mas por que tanto desse conhecimento foi perdido ao longo da história. Enquanto isso, essas estruturas continuam ali, firmes, intocadas, desafiando nossa lógica e lembrando que o passado ainda tem a nos ensinar.